Alô, povo de Deus, cumprimento com a santa paz do Senhor, passando aqui para fazer um vídeo de caráter urgencial. E eu senti de Deus neste momento em compartilhar com cada um dos irmãos que assistem meus vídeos, e a todos se saúdo com a paz do Senhor. Queria compartilhar o versículo que se conta no livro de Jeremias, no seu capítulo 8, versículo 20 até o 22, quando ele diz: passou a cega, no capítulo 8, 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico, porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Aqui o profeta ele se expressa de uma maneira, vamos dizer, quase que lamentando a situação que se passava a nação de Israel. E eu comentando há pouco com certa pessoa, e ele disse: olha, o tempo está mudado. Tempo do inverno, tempo do verão, tempo do outono, tempo da primavera. Hoje até os próprios pescadores não estão tendo mais noção do tempo. Que antigamente eles diziam: olha, amanhã está formada, amanhã vai fazer isso, vai chegar trovada. Hoje não está mais existindo esse tipo de coisas. Por quê? Porque os tempos estão mudados, só que nós não estamos percebendo. O que estamos percebendo é as pessoas cada vez mais se lamentando. O tempo da solidariedade, ela acabou. A empatia são para poucos. Muitas das vezes as pessoas até se compadecem, entre aspas, por força do hábito. Morreu alguém, meus sentimentos, tal. Mas ao sair, ao dar as costas para a pessoa sofrida ou chorosa, ela já não se lembra mais daquela situação. A empatia, ela se dá você ficando no lugar de alguém. E são poucos que estão se tornando. Eu estava falando também a respeito desses dias que eu estava me compadecendo de um garoto que até mesmo ele não resistiu. Mas enquanto ele estava lá no hospital, eu estava orando e dizendo: Deus, eu tenho também filhos, e eu sei como está aquele povo, eu sei como está o pai, eu sei como está com a mãe, e eu me compadeço. E eu fui num evento, e lá naquele evento, eu não me importava o ambiente, mas a minha mente estava sempre lembrando da situação daquele garoto. Do garoto Guilherme. E onde eu estava, eu curvei minha cabeça e clamei ao Senhor. Fui clamando ao Senhor. A ponto daquele momento de dizer: Senhor, quem sou eu para dizer ao Senhor o que fazer, o que não deve fazer? Mas neste momento eu te peço que tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. E aí fez-me lembrar, porque quando eu retorno, já era 1h da manhã mais ou menos, e eu disse: eu tenho que orar por ele. Continuei orando. Orando a ponto de dormir. Eu já estava enfadado. A minha preocupação já estava demasiado. E eu estava clamando por ele a ponto de dormir. E ali eu entendi que eu já estava tão cansado dessa situação, que Deus me pega e me anina. E quando você está dormindo na oração, você não está dormindo porque dormiu por acaso, não, que dormir de joelho, mas é porque o Senhor naquele momento já te aninou. E assim eu acredito.
E falando a respeito dessa situação, fez-me lembrar de um verso, de um poema, que o relato, ou o relatante, disse que tinha pegadas na areia. E ele vai caminhando na beira da praia e vê duas pegadas, uma dele e a do Senhor. Caminha uma certa distância, Sheikha Labassori Comanás. Há um momento que ele contempla, olha para trás, e ele diz que só vê agora duas pegadas. Não sabe, aí ele fica em dúvida. Não sabe se a pegada era dele ou a do Senhor. Mas ele contempla para trás, agora só eram duas pegadas e não quatro, né? A dele e a do Senhor, e agora ele contempla que só havia uma pegada. Ou é a dele ou é a do Senhor. Ele não sabe, ele relata que via só duas pegadas na areia. E a ponto depois ele vai descobrir que naquele momento da caminhada ele já estava cansado. E o Senhor a tomara pelo braço e carregava no colo. Eu quero dizer para você que hoje os dias estão assim. Muitas pessoas estão cansadas, lamentando um com o outro, se queixando um com o outro, ou até mesmo refletindo, dizendo que os dias estão mudados. Mas eu quero falar que tudo passa, tudo muda, menos a palavra do Senhor, porque Ele adverte para esses tempos sombrios, esses tempos tenebrosos. Talvez você nessa sua caminhada está se sentindo sozinho, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é misericordioso. Assim como naquele verso das pegadas da areia, alguém contempla só uma pegada e acha que está sozinho, eu quero dizer para você que nessa pegada o Senhor está te carregando nos braços. Portanto, não desvaneça o seu coração. Quando Jeremias diz aqui, não há em Gileade o bálsamo. Eu quero dizer que o bálsamo é a essência de Deus. É o compadecimento de Deus. Ele se compadece, ele dá da empatia, porque também o filho dele morreu em morte de cruz. E ele entende todas as nossas necessidades e as nossas fraquezas. Portanto, não desvaneça seu coração, não esmoreça seu coração e continue caminhando. Os tempos estão mudando, mas a palavra de Deus não muda. Ele disse, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então é nessa palavra que eu quero deixar para você. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela continua para sempre. O salmista ele já olhava e dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nisso que temos que confiar, não importa o que está acontecendo em volta de nós. O importante é que o nosso foco está em Cristo, e é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa salvação, é dele que vem o bálsamo. Por que o bálsamo, meu Gilmar? É porque quando a gente tem um bálsamo de Deus, a gente sente o alívio e a esperança de que dias melhores virão. Hoje eu posso estar chorando, mas amanhã eu posso estar me alegrando, porque assim diz a palavra do Senhor, que o choro poderá durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Então eu vou dormir hoje sossegado, esperançoso, que amanhã deverá ser um novo dia e um dia abençoado por Deus. Então a paz do Senhor para todos, que Deus continue abençoando e continue confiando, porque do Senhor é que vem a nossa esperança. E a paz do Senhor e Deus o abençoe.